7 FM, começar o dia com o pé direito e também muita música está no ar a partir de agora, aqui na Melhor. Cabum 102,7. Você tá sintonizado na Melhor, esse é o programa Pé Direito comigo mesmo, Ed, feito pra te acordar aqui de segunda a sexta-feira, de 7 até as 9 horas da manhã, pra ser a sua revista matinal te informando, te alegrando e falando pra você como que vai ser este dia 29 de setembro, às 7 horas e 5 minutos. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. De segunda a sexta-feira. Você está no programa Pé Direito. E para você que me acompanha já acordando comigo com o pé direito, fique sabendo que hoje a previsão do tempo é para dia nublado. Até agora, aqui em Barra Mansa, os termômetros assinalando 21 graus, máxima para hoje de 32 graus e a mínima de 18 graus. Probabilidade de chuva para hoje é de 50% e deve chover aqui lá por volta de 8 horas da noite. Então acompanharemos aqui de pertinho e o pôr do sol por volta de 6h07, tá bom? 18 horas e 7 minutos o sol irá nos abandonar. Para você que já está no trabalho, atenção, para você que ainda vai sair de casa, não deixe de levar o seu guarda-chuva. Bom dia! Quando o som precisar brilhar, é só sintonizar, você sabe onde Você já sabe onde tá, né? Você tá na Melhor. 102,7. Rádio Cabum. Bom dia! O grave bate, energia sobe, 102,7, ninguém dorme. Faz tremer, faz sonhar. É a rádio que Canta o vem nosso pra refrão. Rádio Cabum, 102,7, Cabum número 1. Rádio Cabum, 102,7, Cabum número 1. Rádio Cabum, 102,7. Você gravou, ó, é Rádio K, é 102,7, Cabum número 1. Explodindo no seu dia, Rádio Cabum número 1. Pra você que já me acompanha aqui em 102,7 FM, já quero te agradecer a sua sintonia aqui no nosso programa Pé Direito. Fique junto com a gente, pois temos muitas novidades para te atualizar aqui no programa de hoje. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente é sempre com a gente em 102,7 FM. Ótimo dia para você que está sintonizado conosco. E vamos ao nosso giro de notícias aqui do programa de hoje. Falando em giro de notícias, você já acessou o nosso portal? Acesse nosso portal. Vai lá. grupocabum.com.br. No grupo cabum.com.br você fica atualizado com tudo, além de poder ver e ouvir a nossa rádio e o nosso estúdio aqui, tá bom? Ó, ação integrada no Rio prende 81 suspeitos e apreende quase 100 fuzis em apenas um dia. Prefeitura do Rio de Janeiro informou às 3h30 desta quarta-feira, dia 29, vulgo agora há pouco, tá? Que havia mais vias obstruídas em decorrência das retaliações. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou na madrugada desta quarta-feira que não há mais vias obstruídas em decorrência das retaliações do Comando Vermelho. A operação Contenção, deflagrada ontem, dia 28, pelo governo do estado do Rio nos complexos do Alemão e da Penha, segundo o Centro de Operações e Resiliência, que é o COR, a última via a ser liberada foi a autoestrada Grajaú, em Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, por volta de 2h45 da manhã. A ofensiva, considerada a maior ação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos, mobilizou mais de 2.500 policiais civis e militares. O balanço mais recente aponta 81 presos, quase 100 fuzis apreendidos e grande quantidade de drogas ainda em contabilização. Pelo menos 64 pessoas morreram, entre elas 4 policiais. Deflagrada após um ano de investigação e 60 dias de planejamento,
A operação teve como objetivo capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. Centenas de mandatos de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos a partir de inquéritos da Delegacia de Repressão e Entorpecentes, a DRE. A ação contou com o apoio do Ministério Público Estadual e seguiu as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da ATPF 635, como o uso de câmeras operacionais, corporais e o suporte de ambulâncias na nossa região. Durante a tarde de terça-feira, o tráfico orquestrou represálias em várias partes da cidade com barricadas formadas por veículos e entulho em vias importantes como a linha amarela, a Grajaú Jacarepaguá e a rua Dias da Cruz, no Meia. O cenário de guerra gerou horas de tensão e confrontos intensos que se repetiram por volta das 18 horas e 30 minutos. Em entrevista coletiva no início da noite, o governador Cláudio Castro afirmou que a operação não tinha hora para terminar. Ele classificou a ação como um enfrentamento ao narcotráfico e ressaltou que o Estado está preparado para reagir. Ele disse o seguinte: estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que quem exerce o poder é o Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são cidadãos de bem, trabalhadores. Então, seguiremos firme na luta contra o crime organizado. O que estamos enfrentando não é mais um crime comum, é narcoterrorismo. Os criminosos estão usando tecnologia de guerra. Estão usando drones, bombas e armamentos pesados, mas o Estado está preparado, afirmou o governador Cláudio Castro durante coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle. Participaram da operação policiais militares do Comando de Operações Especiais, que é o COI, de batalhões da capital e da região metropolitana também, além de equipes da CORE e de todas as delegacias especializadas da Polícia Civil. O aparato tecnológico inclui 2 helicópteros, 32 blindados terrestres, drones, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. O governador destacou que a Polícia de Segurança do Estado tem se baseado em investigação, integração e investimento. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Rio ultrapassa 16 bilhões de reais em recursos destinados à área, o maior volume em mais de uma década. Os confrontos acontecem majoritariamente em áreas de mata. Todo o planejamento foi feito para proteger vidas, atuando fora de regiões urbanas e reduzindo o risco para a população. Isso mostra o nível de responsabilidade e preparo das nossas forças, completou o nosso governador. O governador também defendeu a necessidade de um pacto nacional pela segurança pública e pediu união das instituições no enfrentamento ao crime organizado. Essa guerra não é só do Rio, é do Brasil também. Nenhum estado consegue vencer sozinho. O tráfico atua em todos os estados e tem poder econômico. Precisamos de um pacto nacional pela segurança pública com o apoio de todas as instituições, inclusive das Forças Armadas. Não é uma briga política, é um clamor em prol da segurança pública. O que existe, infelizmente, é a falta de priorização da segurança no cenário nacional. E quem sofre com isso é o cidadão, concluiu nosso grande governador Cláudio Castro. E hoje também conosco aqui no nosso programa Pé Direito, Rodrigo W, subsecretário do Estado, está aqui também para comentar conosco sobre essa mega operação que vai continuar repercutindo durante o dia todo. E você que está sintonizado aqui no programa Pé Direito às 7 horas e 14 minutos, não deixe de ficar ligado porque já tem mais atualizações. Acesse nosso portal grupocabum.com.br.
Cabum. Rádio Cabum. 102,7. Rádio Cabum 102,7 às 7 horas e 14 minutos. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação e notícia para você que está sintonizado aqui no programa Pé Direito. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito? Cabum 102,7. Participe da nossa programação através do WhatsApp 24 99293 2220. Pensando em reformar ou construir? Na Margram Marmoraria. Seu projeto em granito e mármore é tratado com atenção em cada detalhe. Aqui, você tem a certeza de um atendimento personalizado do início ao fim. Garantimos a qualidade e a excelência no acabamento que a sua obra merece, com a agilidade na entrega que vai te impressionar. E o melhor, preço competitivo de verdade. A sua satisfação é a nossa dedicação. Peça seu orçamento através do nosso WhatsApp 24 99847 7039 24 99847 7039 e através do Instagram @margram.marmoraria. Margram Marmoraria. Estamos localizados na Avenida Homero Leite 722 no bairro Saudade. Administração Márcio Miranda. As matrículas para 2026 já começaram no Colégio Amparo. Há 83 anos, a gente une excelência acadêmica e valores cristãos, despertando amor, solidariedade e responsabilidade. Aqui, seu filho aprende, cresce e faz amigos em um ambiente seguro e acolhedor, com ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Tem laboratórios modernos, atividades que inspiram e a equipe de robótica Star Maker, orgulho regional e nacional. Venha fazer parte dessa história de tradição e transformação. Colégio Amparo, com amor educamos, com saber inspiramos, com atitude transformamos. Ligue 24 3323 4323 ou 98855 1722. Está precisando comprar ou vender o teu imóvel? Aqui na Ação Imóveis você conta com uma equipe de 12 corretores e um gerente prontos para te ajudar. Estamos no centro de Resende, em uma loja moderna e confortável. Anunciando com a gente, teu imóvel ganha destaque em nosso site e nas redes sociais, além dos principais portais imobiliários. Contamos também com despachante próprio e com correspondentes bancários para dar toda a garantia de um negócio confiável e seguro. A Ação Imóveis, muito mais que uma imobiliária, uma consultoria completa. Cabum 102,7. Às 7 horas e 17 minutos, você está sintonizado no programa Pé Direito e fique conosco no nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. A informação que te coloca na frente. É com a gente em 102,7 FM. Como prometido, nosso subsecretário do Estado do Rio de Janeiro vai comentar sobre esta mega operação em todo o nosso estado da Polícia Militar contra o Comando Vermelho. Rodrigo Drabler, bom dia. Ouvintes da Rádio Cabum, é um prazer estar com você para nós conversarmos justamente sobre as ações que foram implementadas na Operação Contenção. Essa ação deflagrada ontem, né? Foram 2.500 policiais das Forças de Segurança do Estado dentro do Complexo do Alemão para a retomada daquela área e a prisão das principais lideranças do Comando Vermelho que de todo o Brasil estão dentro da comunidade do Alemão. Veja que... Isso depois de muito estudo, né? Cerca de um ano de preparação para a operação, estávamos falando aqui no começo do programa. Foi mais de um ano de investigações, 60 dias dedicados à estruturação da operação. O Complexo do Alemão tornou-se o refúgio das lideranças do Comando Vermelho de todo o Brasil. E é um modelo de Estado paralelo. Você veja que eles têm força armada, cadeia de comando, estrutura financeira, inteligência, recursos tecnológicos e uma área que a polícia e o Estado não entram. Aquilo é verdadeiramente um modelo de Estado paralelo. Se alguém tem dúvida que existe Estado paralelo no Brasil, existe. E não existe atentado maior à democracia do que você ser permissivo com o Estado paralelo dentro do território nacional, numa das principais cidades do país, num dos maiores destinos turísticos do mundo, mas o principal destino turístico do Brasil. E isso de uma forma a dar na cara do cidadão, não só fluminense, mas do cidadão brasileiro.
porque ali dentro não estão só lideranças do Comando Vermelho do Estado do Rio, não. Ali se tornou um refúgio de lideranças do Comando Vermelho de todo o Brasil. Veja que são 111 fuzis apreendidos. Isso aí é uma estrutura de exército. De guerra. 111 fuzis. A gente não está falando de terem sido apreendidos 2, 3 fuzis. Foram 111. Isso tem que ser retirado de carreta. Nós estamos falando de 81 bandidos presos. Entenda que os 81 bandidos presos, ou eles são presos por mandado, já existe um mandado para prendê-los, ou naquela ação ontem... É o trânsito em julgado que fala? Trânsito em julgado, quando já está decretado ali que o cara tem que ser... de prisão, sim, ele pode ser oriundo de um pedido do Ministério Público ou da Polícia Civil a partir de uma investigação à Justiça. Os mandados são para suspeitos ou para prisão de bandidos já condenados. Mas são 81 bandidos presos. Veja, esses 81, Ed, eles não são pessoas que estavam andando na comunidade aleatoriamente, cidadãos de bem. 81 bandidos foram presos ontem. Que já deveriam ter sido presos, não é? Ou que deram causa à prisão ontem em flagrante por estarem no confronto com a polícia, portando os fuzis e trocando tiro, matando o policial. Entendido. Vamos entender que a favela nada mais é do que um bairro. Um bairro com menos recursos, com menos serviço público, com uma deterioração social grande, mas é uma área da cidade. Aquilo ali não é um território paralelo. A gente não pode tratar uma favela como se fosse o estado paralelo ou uma área paralela. Não é. Porque não é. Faz parte do nosso estado do Rio de Janeiro, então nosso poder público deve sim entrar. E se a polícia entra naquela área e ela é confrontada por homens com fuzis, ela tem que revidar e tem que prender. De altura, né? E se existe ali a resistência à prisão e a troca de tiro, a gente tem que torcer pro bandido tombar e não o policial. Exatamente. Foram 64 mortos, 4 policiais. Veja, 4 policiais mortos. O Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, da Polícia Civil. Rodrigo Veloso Cabral, novato na Polícia Civil, 40 dias de casa. Caramba! O sargento Heber Carvalho da Fonseca, do BOP. E Cleiton Serafim Gonçalves, também do BOP. O principal chefe do Comando Vermelho, DOCA, ele sim é o alvo principal dessa operação, ele só tem, Ed, 273 registros criminais. Anota isso aí. 273 registros? 273 registros criminais e 32 mandados de prisão em aberto. 32? Já aberto. 32 que você falou. E alguém acha que a polícia não tem que entrar dentro da comunidade para prender esse sujeito? Só quem quer defender a bandidagem. Então vamos entender de uma forma muito clara. O segundo homem do Comando Vermelho, ele foi preso, o Belão do Quitungo. Vamos fazer uma análise bem objetiva. Existe uma DPF, a 635, que é a DPF da favela, que ela tem como objetivo minimizar os confrontos nas áreas de favela. Por outro lado, como consequência disso, essa DPF, ela fortaleceu a milícia e ela fortaleceu o Estado Paralelo. À medida que a polícia ela não entra em alguma área do território nacional e lá se torna refúgio de bandidos, um local onde ontem foram apreendidos 111 fuzis, fica claro que como resultado da DPF, o que nós temos efetivamente é o fortalecimento do tráfico de drogas e do Estado Paralelo. Mas eu pergunto a você, a quem interessa nesse país a formação de um Estado Paralelo? Naquela área, a polícia não entra. Naquela área, a justiça é a que eles fazem. Naquela área, o empresário são eles. O povo é vítima, apesar do presidente da República entender que a vítima é o traficante e que, na verdade, o grande criminoso é o usuário, né? Porque é o usuário que bolou uma estratégia para formar o traficante. O usuário é que tem toda uma estrutura armada para coagir o traficante a vender a droga. Será? Vamos fazer uma análise. Aquela área que hoje é o Estado Paralelo, ela está sendo defendida pela esquerda ou pela direita. E a gente tem que fazer uma análise política disso, não é partidária, é mais política. Quem é que defende a DPF e quem é que defende que não existam ações policiais dentro da favela? É a esquerda ou é a direita? Fica a análise para cada um de nós, né? Eu não preciso responder. As notícias olha as redes sociais.
Vejam as redes sociais, os posicionamentos políticos. Tem um posicionamento para te falar aqui. O nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse o seguinte: não recebi nenhum pedido do governador Cláudio Castro para a operação do Rio de Janeiro. Para esta operação, nem ontem e nem hoje, absolutamente nada, disse o nosso ministro Lewandowski, que é da Segurança Pública e Justiça. Mas sabe o que é interessante? O ministro, ele, em algum momento do discurso, eu assisti esse discurso, ele diz que essas ações têm que ser planejadas a longo prazo. O ofício que o governador prendeu é de janeiro. O governador apresentou um ofício que foi encaminhado ao Ministério da Justiça solicitando a GLO em janeiro e reiterado várias vezes. Se ele fizesse o pedido de véspera, eu concordaria que não teve planejamento. Mas se o pedido foi em janeiro, fica bem claro que o governo do estado, entendendo a sua incapacidade de operação naquela área, pediu socorro ao governo federal, porque a GLO é justamente isso, é o reconhecimento da incapacidade de operar o policiamento, a segurança pública em determinada área, a falência da segurança. Então ele pede o apoio ao governo federal, a utilização dos blindados, ao suporte das Forças Armadas, e não foi respondido. O presidente da República já havia dado uma declaração de que enquanto ele for presidente, não haverá GLO no Brasil. Ou seja... Eu tenho esse áudio aqui. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Exatamente. Vamos lá. Se o governo federal já disse que não vai dar suporte ao Estado, não vai ter GLO, como é que o Estado vai fazer para prender, por exemplo, o DOCA, que tem 273 registros criminais e 32 mandados de prisão em aberto? Como é que o Estado vai fazer para poder cumprir esse mandado de prisão? Como é que a polícia vai atrás dele se o governo federal diz que não vai apoiar a GLO, não vai dar os blindados ao Estado e ao mesmo tempo a operação continua acontecendo. E ao mesmo tempo existe a necessidade de o Estado reagir, porque a sociedade clama por segurança. Não é uma eventualidade o que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas é uma constante onde o Estado se apequena e o tráfico de drogas domina cada vez mais as áreas sociais da cidade, do Estado, dos municípios, do interior. Veja que em Barra Mansa, em Resende, Volta Redonda, cresceu enormemente os casos de violência, de guerra, de tráfico de drogas, coisas que há pouco tempo atrás, alguns poucos anos atrás, nós não víamos e não ouvíamos falar. Mas agora é uma constante nas nossas cidades. É justamente o crescimento do tráfico de drogas nas favelas do Rio, sem controle, que está empurrando para o interior esse crescimento da violência e do tráfico. Eu trouxe aqui também o áudio do Instagram que eu peguei do nosso governador para comunicar aqui para nossa audiência, ele dando o parecer sobre a mega operação. 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara, é um dia importante para o Rio de Janeiro hoje, a maior operação da história das nossas polícias. Até agora temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos e 75 fuzis apreendidos. Eu não tenho dúvida que é um dia que a gente está dando um duro golpe na criminalidade, mas eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que as nossas polícias estão na rua. Nós já falamos com todas as concessionárias de transporte estadual, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, que você possa ir para casa hoje, você possa trabalhar amanhã. Então, confia nas forças de segurança. Nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade, e a gente não vai retroceder, porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Um abraço. Esse é o nosso Cláudio Castro, nosso grande governador do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo. Olha, o governador está fazendo o seu papel, que é de não se acovardar e de enfrentar. E foi feito de forma planejada, estruturada e sem o apoio do governo federal, que é quem de fato deveria estruturar essa operação com os blindados e as Forças Armadas, porque aquilo não é uma operação de combate a um bandido armado de 38. 111 fuzis apreendidos. Imagina quantos não foram apreendidos. É mais do que uma afronta ao estado todo do nosso país, o estado como o nosso país. Eu não vou entrar nem no mérito só da afronta, porque a segurança pública ela é concorrente entre o governo federal, o estado e o município. Mas convenhamos,
Não tem como você armar um guarda com uma pistola e esperar que ele tenha a mesma atuação que um policial tem com um fuzil. E não tem condição de você botar um policial com fuzil para enfrentar um exército fortemente armado sem a utilização de blindados que só o exército tem. Então, essa necessidade de entendimento da cadeia para a defesa do território e impedirmos que tenhamos no Brasil o Estado paralelo cada vez mais fortificado, representado pelo Comando Vermelho e outras facções, é uma necessidade. Mas voltando à análise, veja que quem está defendendo os bandidos ou criticando a ação policial dentro da favela está fortalecendo com seus argumentos, de uma forma muito objetiva, o tráfico de drogas e o Estado paralelo. Esse Estado paralelo ele vai se posicionar eleitoralmente a favor de um candidato ou de outro, da esquerda ou da direita. Mas se a esquerda, se a direita está criticando, se a direita está dizendo, olha, tem que entrar, tem que fazer, está apoiando a operação, eles vão votar em quem? Vamos fazer uma análise eleitoral desse contexto. Sim. A quem o Comando Vermelho, as facções criminosas vai dar apoio na próxima eleição? A quem está apoiando a operação ou quem está criticando a operação? Quem comemorou quando foi o nosso presidente que ganhou? Você lembra desses vídeos que viralizaram também? Ed, eu vou fazer uma outra pergunta. Oruan, o filho do Marcinho VP, sim, um dos maiores traficantes da história desse país, ele disse que vai ser candidato a deputado ano que vem. Sério? Você acha que ele vai ser candidato para o partido de esquerda ou de direita? Ah, com certeza de esquerda. Eu aposto. Eu não sei, mas eu acho que a direita não o aceitaria como candidato, inclusive. Mas ele já disse que vai entrar para defender as comunidades. Mas qual comunidade? A do homem trabalhador, que está sendo coagido pelo tráfico de drogas? Ou a do próprio tráfico de drogas? Fica a reflexão no ar aqui para o nosso ouvinte. A casa do chefe do tráfico ontem, lá no Alemão, foi encontrado um pôster de um cantor. Quem você acha que é o cantor? De rap. Oruan? Acertei. Tá lá, tá na capa dos jornais. Acertei. Então a gente tem assim, um cenário muito claro e cada vez mais evidente de como é que a segurança pública está se movimentando a partir das decisões e apoios e declarações políticos. Se você hoje atentar para as redes sociais e verificar quem está criticando a ação, é justamente quem está fortalecendo o Estado paralelo como consequência. Eu não vou dizer aqui que o cara defende o Estado paralelo, mas a manifestação de crítica à ação do governo do Estado, de combate ao crime, só foi preso, só morreu, ou quem enfrentou a polícia ou tinha um mandado de prisão. Só morreu quem estava com um fuzil na mão dando tiro na polícia. Veja, é muito claro o que está acontecendo. Se nós não tivéssemos o tráfico de drogas dentro de um território hostil, em que você não consegue operar, onde se fortalece a imagem de Estado paralelo, a operação não era necessária. Ela só foi necessária com esse volume, com esse tamanho, que é uma operação de guerra, 2.500 homens, pela necessidade imposta pela realidade. E a crítica a essa operação hoje é justamente o apoio ao Comando Vermelho, ao Estado paralelo, às milícias, e isso tem um viés político com vistas às eleições de 2026. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. A evidência de que está sendo utilizado politicamente, eleitoralmente, o tráfico de drogas, as milícias e o Estado paralelo, porque naquela área, da mesma forma que a polícia não entra, o voto ele começa a ficar cada vez mais claro. Eles vão apoiar quem combate a entrada da polícia. Isso é muito natural, muito óbvio para mim. Concorda? Igual 1 mais 1 é 2. Essa daí é lógica. E outra coisa também, se pegarmos todas as últimas prisões aqui no nosso Vale do Paraíba Fluminense, a gente vai enxergar uma cooperação entre todos os órgãos governamentais e também aqui municipais, ou seja, a polícia daqui de Barra Mansa conversa com a polícia civil de Volta Redonda e por aí vai. Então, se existe essa cooperação entre as cidades aqui, por que não acontece isso de forma maior então? Porque o nosso governo do nosso país não está colaborando agora com o nosso governo do estado do Rio de Janeiro, se aqui entre os municípios vemos isso diariamente, prisões que são feitas decorridas de um cidadão que vem de outra cidade, uma inteligência que conversa com outra inteligência do nosso setor público e sim, aí sim vem todas essas prisões que temos aqui. Então, como você estava falando, é claro que temos que ter o aval do nosso governo
federal também, porém, Cláudio Castro, aqui no nosso governo do Rio de Janeiro, está fazendo essa mega operação que é a maior em 15 anos. Em 15 anos. O governador fluminense descreveu essa operação como a maior em 15 anos, que é marcada por uma intensa mobilização policial para conter a atuação do Comando Vermelho, que há meses ampliava a sua presença em áreas estratégicas aqui no nosso estado. Toda na rua. Eu determinei que todos os órgãos estaduais continuassem funcionando para que a vida do cidadão tenha o menor impacto possível. Ficaremos em todas as vias a madrugada inteira com policiamento reforçado para que a vida volte ao normal o mais rápido possível. É uma operação da história, 2.500 agentes das polícias, uma área de 9 mil quilômetros quadrados. Para você ter ideia, é uma área de 2 Copacabanas inteiras. Então é uma área muito, muito, muito grande. O emprego de uma força muito técnica, imaginado para o confronto não ser no meio de onde as pessoas passavam. Sabíamos que havia uma grande possibilidade de confronto, então esse confronto ele foi muito mais em zona de mata do que em zona onde as pessoas moram. Então, assim, as polícias trabalharam muito. Queria me solidarizar profundamente aqui, dizer que meu coração chora junto com das famílias, sobretudo os 4 policiais que foram abatidos hoje. Até agora já são 81 presos, 60 criminosos neutralizados, 75 fuzis apreendidos e uma quantidade enorme de drogas, que só ao fim da operação a gente vai poder dizer que quantidade, mas é uma quantidade enorme de drogas. E nós vamos acompanhando durante todo o dia essa mega operação aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, mais alguma coisa? O Ed, olha só, eu estou vendo aqui as notícias nas redes sociais. Sim. Dos principais veículos de comunicação do Brasil, e é interessante a abordagem, né? Olha como é que... Aqui eu já vi uma aqui, ó, oposição diz que mega operação é legítima e governistas criticam letalidade. Mas o que eu quero abordar é um ponto que eu acho um pouco pior. Pior ainda do que esse? Foram encontrados 64 mortos. Mais 6 pessoas foram achadas mortas na zona de mata. Meu amigo, numa operação de guerra, você acha 6 homens mortos numa área de mata? Eles estavam fazendo o que lá? Estavam admirando os pássaros? Foi uma área de confronto e eles são tratados como vítimas. Eles foram mortos porque eles estavam portando fuzis, dando tiro em polícia. Isso não pode ser tratado como se fossem vítimas. Normalizando muito menos. O discurso do presidente da República de que o traficante é vítima do usuário, ele não pode ser entendido e aceito como algo razoável. Sabe? Você quando lê que todos esses veículos de comunicação, essas mídias, estão criticando a operação e dizendo que naquela área não deveria ter acontecido, não deveria ter entrado, tinha que ter mais planejamento. Tinha que ter mais apoio do governo federal. Cadê a grande mídia dizendo isso? Cadê a grande mídia dizendo que faltou um blindado? Faltou operação junto com o exército. Rapaz, eles estavam com drones jogando granadas nos policiais. Olha só, drone jogando de granada. Eu não via polícia jogando de granada. Eu vi um atirador de elite, de tiro de precisão sendo morto. Se você quer fazer uma operação dessa, sabe da necessidade, você... tem o respeito à comunidade, você vai levar um atirador de elite, porque se tiver necessidade, você vai acertar um. O bandido tá jogando bomba de granada, de drone. Isso vai ele não tá nem aí ferir só o policial? Nunca. Ou ele vai ferir também a comunidade, o inocente? A própria comunidade que às vezes quer defender esse mesmo. Quem é que tá preocupado com a comunidade? Quem leva o atirador de elite ou quem joga bomba de drone? Porque... assim, a abordagem é assustadora, a forma como os grandes veículos estão tratando. Olha, ao mesmo tempo que eles defendem que não devam entrar na comunidade, eles dizem que o tráfico de drogas deu comando para fechar os comércios, para impedir o trânsito de ônibus. Ou seja, quem pensa que não tem estado paralelo, 111 fuzis, determinações que limitam o ir e vir, a liberdade mais básica defendida pela nossa Constituição, é o Estado paralelo, sim.
E essa operação está de parabéns o governador pela ousadia, coragem de fazer o que tem que ser feito, mesmo sem o suporte do governo federal. E nós, cidadãos de bem, que não aceitamos o crime organizado, tomando conta das ruas, invadindo as nossas casas, nos coagindo no nosso dia a dia, mudando o nosso modo de viver, nós temos que dar apoio. Já para a líder do PSOL na Câmara, olha só o que ela falou, a Thalira Petroni, a política de priorização de uma polícia ostensiva e que ignora políticas de inteligência são um banho de sangue que mata os policiais que estão ali na ponta, mata os moradores, em especial das favelas e periferia, especialmente negros. Ela declarou ainda que o governador do Rio, Cláudio Castro, é covarde ao culpar o governo do Lula. A fala reage à declaração do chefe do executivo sobre a mega operação aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, Rodrigo. A gente tem que começar a falar as coisas que tem que ser ditas, Ed. Veja, Thalira Petroni, líder do PSOL, ela é uma deputada muito ativa, muito inteligente, de esquerda, e a votação dela majoritariamente acontece aonde? Aonde? Vamos lá, onde estão os votos da Thalira Petroni? Aonde que ela busca voto? A gente tem que entender que o milagre da democracia é você representar aqueles que o elegem. Então, se você teve votos dentro do Complexo do Alemão, é natural que você defenda os interesses do Complexo do Alemão. E ela está no segundo mandato. Só quero entender uma coisa, o Complexo do Alemão tem interesse em apoiar o tráfico de drogas? O cidadão de bem tem interesse em apoiar o tráfico de drogas? Ou o cidadão de bem, ele quer o policiamento da área e ele quer a retomada daquela área pelas forças de segurança? Eu entendo que quem quer o Complexo do Alemão fechado são só os bandidos. Não são os cidadãos de bem. E se alguém está defendendo que não se entre lá, eu vou insistir nisso, está defendendo um Estado paralelo, o fortalecimento de um Estado paralelo, e o defende porque ou representa quem se beneficia disso, ou porque tem algum interesse transverso. E a gente tem que fazer essa reflexão. O governo federal tem que dar o suporte para o Estado retomar essas áreas e acabar com o Estado paralelo, sim. Ou fica evidente que o governo federal tem interesse nos Estados paralelos se fortalecendo dentro dos Estados brasileiros. Porque majoritariamente aquela comunidade vai dar suporte eleitoral às suas candidaturas. A gente tem que fazer essa reflexão, não estou fazendo aqui nenhuma afirmação absolutista. Sim. Né? Entendo que existem as muitas exceções, mas, por outro lado, a regra ela está ficando clara. Quem está defendendo, quem está fortalecendo o Estado paralelo, tem uma definição de padrão, exatamente. Fica mais isso. fácil de enxergar o padrão. É só você que está me ouvindo enxergar também. Você não precisa acreditar no que a gente está falando aqui. É só você acompanhar as notícias e você mesmo tirar a sua opinião. E mais é importante, Chico, para poder olhar para o interior, nós que somos do interior, nós que vemos o que está acontecendo em Itatiaia, em Resende. O terrorismo aqui no centro de Barra Mansa que aconteceu, aqueles tiros de fuzis aqui no Olha só, centro. Pouca gente soube. Ontem teve troca de tiros na porta do Parque da Cidade, em Barra Mansa. Não sabia. Porque existia um carro clonado com 2 bandidos indo para o Bom Pastor. Foi abordado pela polícia e houve troca de tiro na frente do Parque da Cidade. Caramba. Ontem, em Barra Mansa. Então, olha a quantidade de mortes, de confrontos entre facções criminosas que estão acontecendo no Sul Fluminense. Que não é de hoje. Nós vamos apoiar as ações policiais ou não? Eu tô junto. Nós queremos acabar com essa criminalidade na nossa região ou vamos permitir que o crescimento do Rio, a expansão do crime organizado no Rio, invada as nossas casas e a tranquilidade do interior, que era a grande vantagem que nós tínhamos, nós a percamos de vez? São as decisões que nós temos que tomar. Agora, o posicionamento político, ele é a base para as decisões que o governo vai tomar para implementar as ações. Se a grande parte da sociedade disser não entrem no Morro do Alemão mais, é provável que isso não aconteça. Exatamente. Agora, se a sociedade diz, eu não aceito que em Resende, em Barra Mansa, em Volta Redonda, a criminalidade seja igual à da capital, nós temos que dar suporte ao governador, aplaudir a sua ação e que mesmo com o sacrifício de homens, que nós temos que reverenciar. Lembrar sempre. Os 4 mortos. São 4 pais de família enfrentando bandido, mortos para fazer o seu dever. Nós temos que reverenciá-los. Literalmente uma guerra. Você que ainda não entendeu o que é uma guerra, sim, é uma guerra do Rio de Janeiro contra o narcotráfico em uma operação que é a maior em 15 anos. Então, para encerrar, nosso total apoio à Polícia Militar, ao nosso secretário de Segurança, o Vitor, ao comandante da Polícia Militar, secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, ao chefe da Polícia Civil,
que tem demonstrado uma atuação brilhante, sabe? Mesmo sem os recursos necessários para enfrentar essa estrutura, essa mega estrutura do tráfico de drogas, eles têm feito o seu melhor. E a operação de ontem, por mais crítica que ela possa receber, ela foi muito bem sucedida, com 81 prisões de bandidos. Recebi uma mensagem aqui, ó. Ed, fala sobre o vídeo dos traficantes se entregando dentro da casa cheia de armas para enaltecer quem só morre é quem troca tiro com os polícias. É isso, não morreu bandido que reconheceu o que perdeu. Agora, gente, o bandido tem que ser preso. Uma casa lotada de fuzis. Um bunker. Como é que a gente não vai reconhecer? Bem falado, um bunker. Cara, olha, se você ver os vídeos e você colocar uma imagem de Gaza, você não sabe onde você está. É Rio de Janeiro ou é Gaza? A gente está vivendo uma guerra. E como é que pode ter quem defenda que o Estado de Direito não invada o Estado paralelo? Nós não podemos aceitar isso. Agora, o que muito me preocupa, e isso sim é o verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito, é esse tráfico de drogas. O ano que vem, eleger deputados para dentro do Estado formal defender o Estado paralelo. Veja, eles elegem um deputado que vai utilizar o orçamento público do nosso dinheiro para defender os interesses para fortalecer as ações políticas dentro da comunidade e se revestir de autoridade, inclusive perante os cidadãos de bem. Porque quando o Estado não consegue entrar na comunidade, só através de um deputado que é da comunidade, e esse deputado leva os serviços públicos lá para dentro, ele passa a se revestir de autoridade perante, inclusive, os homens de bem. Olha a complexidade do que o tráfico está fazendo. Acaba se misturando o nosso poder público com o poder dos traficantes dentro da comunidade, na cabeça dos moradores, né? É óbvio. Isso tem que ficar claro, que é a utilização das vias democráticas, a utilização da ferramenta mais importante do Estado democrático de direito, que é o voto, para que eles tornem o Estado paralelo efetivo. É o Estado paralelo como um vírus comendo o Estado formal. Eles utilizando a estrutura do Estado formal para se fortalecer e crescer o Estado paralelo. Dentro de uma comunidade onde tem um deputado, nenhum outro candidato entra. E esse deputado utilizando os recursos públicos através das suas emendas para se fortalecer e cada vez mais ter o controle eleitoral daquela área, defendendo os interesses daqueles. Porque, de novo, eu vou te dizer, é natural que alguém eleito defenda aquele que o elegeu. Só vai defender o tráfico de drogas quem for eleito pelo tráfico de drogas. Não tenham dúvidas disso. Quando você vira uma manifestação de um deputado, seja estadual, seja federal, ou um prefeito, ou um governador, ou um vereador, defendendo uma área de tráfico de drogas, é óbvio, é porque ele foi eleito por esse traficante. E fica aqui todo o nosso suporte para você que está nos acompanhando para ficar atualizado sobre toda a mega operação, a maior em 15 anos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que busca combater o avanço do Comando Vermelho. Inclusive, você que nos ouve também, lembra que aqui no centro de Barra Mansa mesmo conseguimos ver um pedaço dessa criminalidade do nosso centro do Rio de Janeiro, que se o nosso governador para ontem, como está fazendo, não começar a reprimir, pode só a cada dia piorar. E você que me acompanha, lembre-se sempre de se manter informado, ajudar a divulgar as atualizações das notícias reais, pois um povo informado nunca será manipulado. Certo, Rodrigo? Certíssimo, lembrando que a ação policial no Rio de Janeiro tem uma repercussão direta na vida do interior. O enfrentamento ao tráfico de drogas na capital, ele fortalece a segurança pública do interior também. A retomada de áreas da capital mostra que a polícia não vai se acovardar e que tem que ficar atento, o bandido tem que ficar atento, inclusive aqui no interior, às suas posturas. Eu acredito piamente que o tráfico de drogas ele vai dar uma recrudescida depois dessa operação. Eu acredito que nós tenhamos que dar suporte ao nosso governador, que vai ser enfrentado por quem defende milícia e bandido. A sociedade civil de bem, pai, mãe de família, homem trabalhador, que sai de casa todo dia cedo, volta tarde para garantir o sustento da família e tem medo de frequentar determinadas áreas da cidade ou medo de voltar para casa porque mora em uma área complicada,
essa pessoa tem que dar suporte ao nosso governador. Nós temos que apoiar as ações que reconhecem a importância da polícia militar, da polícia civil e das instituições de segurança pública formais desse país. E temos que fazer pressão contra esses representantes que são contra a GLO, que são contra as incursões nas favelas, que são contra entregar blindados para a polícia militar, porque os nossos homens de bem, os nossos soldados, os nossos heróis estão sendo mortos. Gente, é isso. Muito obrigado pela oportunidade, Aide, e siga o seu trabalho. Você que está aí acompanhando o programa no Sul Fluminense, seja pelas ondas de rádio da 102,7 ou pelo www.grupocabum.com.br. Muito obrigado pela oportunidade de nos ouvir. Um abraço. O nosso programa Pé Direito está aqui para isso, fazer você que está aí do outro lado acordar bem informado e sintonizado em 102,7 FM. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Às 7h50, a informação que te coloca na frente chega com um giro de notícias com Alain Barbosa. Ele vai falar sobre a Guerra do Rio, sobre o comentário do Lewandowski, entre outros destaques agora aqui no nosso programa Pé Direito. Alain Barbosa, bom dia. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alain Barbosa e você acompanha os